fazer um bate-papo. Mãe, nasce uma nova mulher. É isso aí, Kelly. Até o sol saiu aqui para nós, ó. Que é para falar para as mamães que a luz do fim do túnel aparece, né? Toda mãe sabe que depois daquele momento de amamentar, que você passa aquele tempo recluso dentro de casa, que você começa a voltar a olhar para você mesmo, a nossa intenção com esse bloco foi falar para ela, calma, tudo vai ter um jeito, né? Você vai conseguir voltar a ser muito mais empoderada, muito mais forte, né? Que eu acredito que depois que a gente tem filho, é uma mulher antes do filho e uma mulher depois dos filhos. E eu queria começar falando que eu gostei muito da matéria da Milena, falando sobre... A Milena, ela cuida de toda essa parte durante a gravidez, né? Da nutrição. E ela falou na revista sobre... Eu não sabia disso, que eu achava que eu sabia bastante coisa assim, mas não sei nada. A depressão pós-parto é algo muito real, né? E eu não sabia que você tem alimentação que pode melhorar isso, né, amiga? Como que funciona? Deu. Isso é verdade, porque assim, o que acontece? A gente tem que cuidar da mãe antes da implantação do embrião, né? Antes da gravidez, preparar o organismo, tal. Durante toda a gestação, a gente já tem que estar pensando no pós-parto. Pensando assim, na suplementação, na alimentação como um todo, exercício físico e tudo mais. Então, é muito comum, hoje em dia, né, a depressão pós-parto. E muitas vezes isso tem toda a parte emocional, toda a mudança de hábito e tudo, né? Mas também o desfalque das vitaminas e minerais, que podem levar a isso. Então, é aí que a gente entra na nutrição com isso, com alguns alimentos precursores da serotonina, né, os que contêm o L-triptofano, que vão estimular a produção de serotonina, para então a mãe sentir aquela sensação de prazer. Quais são esses alimentos? Assim? Nossa, é um monte, e tudo normal, viu? Tudo do dia a dia. Entra a banana madura. Tem também, olha, tem a levedura de cerveja, que a gente pode fazer como suplemento para a mãe. Durante a lactação, não tem problema nenhum consumir ela. Tem também a parte de cuidar do intestino, porque é ele que ajuda na produção de serotonina. Então, às vezes, cuidar do intestino não quer dizer que a mãe tem o intestino solto ou preso. Ou muitas falam, não, meu intestino está bom, então não vou tomar probiótico nem lactobacilo. E não é esse o objetivo também do probiótico do lactobacilos, né? Então, a gente entra com isso para quê? Primeiro, a gente cuida do intestino para preparar toda essa parte, essa função de serotonina. Além da banana, que eu estava falando que você me perguntou, né? Na gema do ovo a gente encontra também. A aveia é riquíssima em L-triptofano e é uma fonte de fibra que já vai ajudar a mãe a melhorar o trânsito intestinal, que eu acredito que muitos profissionais também comentam a respeito disso, que é muito comum a progesterona aumentar e a mãe ter o intestino preso durante toda a gestação, né? A gente falou muito aqui, né, sobre alimentação, que muitas vezes a gente pensa só ir lá tomar um remédio. Aí quando você falou que isso na nossa conversa no consultório, que a alimentação, principalmente para depressão pós-parto, eu falei assim, mas a alimentação para depressão pós-parto, eu não tinha, eu falei, gente, tem que falar isso mesmo, né? Que às vezes a pessoa fala, eu preciso ter uma condição. Não, isso é para todo mundo, né? A alimentação, a banana, buscar informação, buscar um nutricionista é o primeiro passo, eu acho, não só em tudo, né? A alimentação é tudo, então, desde antes, principalmente depois, trata também até depressão, então é importante a gente frisar isso. Doutora, já no mesmo, dando o gancho aí, já que essa mulher ganhou o neném, né? Também ela vai querer voltar no peso, certo? Que é um grande problema, a gente percebe, né? Porque... Ana, você entra a hora que você quiser, sabe que você é de casa aqui, viu? Ana, falaram que o nosso programa está parecido com o da Fátima Bernardes. Eu falei, que legal, mas aqui tal é de casa, né? E tal. Então, doutora Milena, já dá para fazer essa alimentação para prevenir essa depressão e também já para ela voltar no peso, certo? Certo. Lembrando assim, gestante não quer dizer que ela tem que engordar uma quantidade de peso para comer por 2, né? Então, quando o bebê nasce,
vai diminuindo todo o peso dela, porque o bebê sai, tem todo o líquido amniótico envolvido, a placenta, então não é gordura, né? Muitas vezes acaba uma retenção líquida, né, doutor? Mas acaba pensando o quê? Depois da gestação eu vou me cuidar. Não, você tem que se cuidar durante toda a gestação e até depois, antes, né? Depois da gestação é interessante pensar o quê? Que vai mudar toda a rotina dela. Então ela tem que estar disposta para essa rotina nova. Então ela tem que entrar com alguns alimentos que vão suprir essa necessidade, essa disposição que ela vai precisar a mais, né? Eu percebo muita gente no Instagram, essa vida louca de Instagram, e todo mundo quer seguir, quer fazer o que o outro está fazendo. Ai, porque a fulana é famosa. Ai, como ela fez para voltar a barriga? Ai, ela ficava de jejum intermitente 24 horas. E as mães, recém-mães, desesperadas para voltar no peso, acabam fazendo essas loucuras. Eu tenho muita gente que me segue e fala: Ana, estou amamentando, posso tomar Amorosil? Eu falo: pelo amor de Deus, não me faça nada amamentando, procure um médico. E as pessoas muitas vezes deixam de consumir esses alimentos que causam, né, que mexem com o humor, serotonina, que mexem com o intestino. É aí que está a provável causa de tanta depressão pós-parto. Porque as mulheres, além da bitolação com o corpo, elas deixam de consumir alimento querendo voltar no corpo mais rápido. E aí deixam de consumir alimentos, como você falou. Inclusive o carboidrato, né? O carboidrato é uma fonte de energia que vai ajudar na lactação, na produção do leite materno. E o medo, o desespero para emagrecer, para voltar naquela calça, em um mês, existem pacientes que reclamam: eu ainda não voltei no meu corpo. Mas calma, o seu útero ainda está inchado, como que você vai voltar, né, na calça 38? Esse é o objetivo nosso, falar: calma, tem todos os profissionais que vão te ajudar, né, nesse processo. Então, até eu queria que desse o gancho com o doutor para falar dessa retenção, que o tempo que leva e os tratamentos que tem para essas vezes. Isso é uma coisa muito legal, Milena, que você estava falando justamente disso. Essa busca da perda de peso rápida pós-parto, muitas vezes elas esquecem desse edema, que não é só que ela engordou, ela inchou, ela teve um aumento da volemia, um aumento do sangue circulante. Isso gera edema. Quem tem algum problema vascular associado vai ter mais. E a importância de uma dieta, de uma nutrição saudável no pós-operatório, porque senão ela tem piora no âmbito circulatório, portanto permanece o edema. É inchaço, né, doutor? O inchaço continua, ele persiste porque ela não está bem nutrida, ela está achando que fazendo uma dieta ela vai perder muito rápido aquilo, e às vezes não, às vezes tem carência proteica. Aí a pele dela fica ruim, aí ela fica louca, que quer ir uma dermatologista e quer que a pele dela fique boa, mas ela está fazendo uma dieta maluca. Aí ela vai em busca combate as flacidez, vai procurar o cirurgião plástico, mas se ela não cuidar da dieta, todo o restante, todos nós, os demais profissionais envolvidos, nós vamos ficar limitados e tentando brigar o tempo todo, fazendo ela enxergar que o equilíbrio vai ser fundamental. E isso é tão louco que tem paciente que quer fazer, por exemplo, abdominoplastia logo a seguir do nascimento. Fazer abdominoplastia logo após o parto. O doutor já vai tirar, já vou estar lá anestesiada, já faz abdominoplastia. Quer então, tirar o neném na cesárea e já tirar o excesso de pele, a pele. Já tirar o excesso na hora. Então tem tudo isso envolvido, né? Todo o edema, todas as alterações fisiológicas. Essa eu não sabia não, doutor. E não é incomum, isso é uma coisa... Tem um exemplo aqui ao lado. O pessoal esquece de respeitar um pouco essa fisiologia da gestante e depois no período de amamentação, que ainda tem uma fisiologia toda envolvida, ainda tem uma liberação hormonal. Então, a mulher, hoje, já foi comentado um pouco isso aqui, ontem nós discutimos também esse assunto aqui, mas a gestante, ela vai levar um tempo para o corpo dela, para a fisiologia dela voltar ao pré-gestação, aquele momento antes dela ter uma gravidez. E isso demanda um tempo e ela tem que seguir uma vida mais saudável possível, quer seja na prática de exercício físico. Não vai desinchar a perna se ela ficar parada, sentada com a perna para baixo. Ela tem que ter uma atividade física, não em demasia, mas ela tem que ter. Ela tem que fazer uma boa hidratação, uma alimentação saudável. Ela tem que usar um bom filtro, uma boa proteção solar, para depois, o que sobrar, ela vai atrás. Vai atrás do cirurgião plástico para fazer alguma coisa que não está agradando. Ela vai atrás de cuidar das varizes. Depois... E existe a possibilidade da gente também conseguir um emagrecimento sem perder estrutura, né? Estrutura do cabelo, estrutura da pele.
Porque as pessoas que começam a emagrecer de forma inadequada, elas não vão sentir quando elas realmente emagreceram. É meses depois. Já entrando nesse gancho, doutora? Meses depois. E aí depois para recuperar é muito difícil. Então, uma coisa que acontece muito. Quando a gente está grávida, o meu cabelo ficava o melhor cabelo do mundo, né? Aquele cabelo maravilhoso, aquela coisa linda. Nasce o neném, meu cabelo caiu. E precisa deixar cair. Tem algo que a gente pode fazer para esse cabelo não cair? Eu queria que a doutora falasse sobre isso. Então, Kelly, o que acontece? Durante a gestação, a gente tem uma bomba de progesterona no corpo. E progesterona é maravilhoso para o cabelo. Ele cresce, ele fica forte, ele fica bonito, é incrível. No final da gestação, a gente passa por alguns aspectos que são complicados. A gente não consegue dormir direito, começa a ter mudança de pico de cortisol, a gente já não se alimenta tão bem, a gente estresse também, né? E isso faz com que haja uma mudança no ciclo do cabelo. Isso é uma coisa que é inevitável. Quase todo mundo, no pós-parto, depois de 3, 4 meses, tem mesmo uma perda de cabelo, porque essas mudanças vão acontecendo no cabelo desde o último mês de gestação e logo no pós-parto, isso é muito intenso, né? Só que a ideia de vir falar aqui com vocês, que eu acho que é muito bacana sobre isso, é realmente a informação, porque o paciente, o que ele tem que entender, por exemplo, quando eu comecei a perder meu cabelo, que eu tenho 2 crianças também, um de quase 1 ano e um de 3. E aí, na época, o meu marido falou, mas meu Deus, seu cabelo está caindo tanto, por que você não vai fazer? Nascer tricologista, né? Mas o que acontece é que quando o cabelo muda de ciclo, ele cai, ele vai cair. Só que ele funciona como se fosse uma folha, entendeu? Então, assim, a gente consegue recuperar praticamente todos os fios que caem, né? Só que precisa haver um estímulo, porque se tem alguma alteração do bulbo do cabelo, o grande problema é que esse cabelo, que está faltando algum nutriente ali, ele não nasce mais, né? Então, assim, o bacana é, se você tem uma queda muito intensa, ou se você já tem uma predisposição na família, você sabe que na sua família tem gente que perde cabelo, ou você tem períodos que você perde muito cabelo, é bacana já durante a gestação já começar a monitorar. Porque se isso acontecer, a gente consegue repor todos esses cabelos que estão sendo perdidos, né, no pós-parto. Ana, teu cabelo caiu, amiga? O que você lembra assim? Então, a gente estava conversando sobre isso. Eu tive 3 gestações também, né? E o meu cabelo caiu bastante. Mas ele caiu bastante também quando eu comecei a fazer a dieta, né? Que eu sou, né, ex-gordinha aí, emagreci 35 quilos. Nesse período de dieta, eu perdi muito cabelo. Eu era uma cabeluda. Mas aí eu vou começar essa semana, já tenho até agendado com a doutora para começar a fazer lá os tratamentos de cabelo, né, doutora? É isso aí. Falando em tratamento, depois de quanto tempo que ela ganhou o neném, que ela pode fazer algum tipo de tratamento, sei lá, o que pode ser feito? Olha, assim, ó, o ideal é você ir monitorando já antes do parto. E aí, já no começo, no pós-parto, você já pode começar a fazer estímulo de crescimento de cabelo. Existe essa possibilidade com produtos e alguns tipos de procedimentos que realmente não alteram nem a amamentação. E isso faz com que você tenha uma recuperação de cabelo mais rápida, o cabelo fica bonito mais rápido, né? Então, assim, no pós-parto já dá, mas é inevitável. A paciente que começa a ter, ou a mulher que começa a ter uma queda de cabelo muito importante a partir do 4º mês, que é do pós-parto, que é o mais comum, precisa ser avaliado. Nem tanto a quantidade de cabelo que cai, né? Mas o quanto está sendo reposto. Entendi. Então, avaliar o quanto está sendo reposto é até mais importante do que a quantidade que cai. E é normal cair e depois tem tratamento, tem apoio para depois o cabelo voltar ao normal também. Normal, mas eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de atenção para essas mulheres, porque o que às vezes eu vejo são mulheres me procurando no consultório
Que assim, todo mundo falando, é normal cair. Não, mas é normal depois de quanto cair. tempo? Então, ó, não tá, normalizou realmente, então é preciso ir antes e fazer acompanhamento, então. Isso, não. O que não pode, a pessoa ir sentindo o volume do cabelo diminuir. Sabe quando o rabo do cavalo não volta ao normal? Sabe? Quando a paciente começa a sentir que não está voltando ao normal, isso é preocupante. Fala Isso é sério, preocupante. né, Kelly? Pensa como a mulher é Não, mas fodona, cara. ontem foi muito Cai legal. cabelo, tá cortado, tem que ir atrás. Não, Verdade. não, É nós somos complicado, demais, Não, né? fala que Viu? o pós-parto é só. E ainda tem só que cuidar do Jesus. pequeno ou da pequena. Ainda tem que né? cuidar, e aí Ontem- depois ainda se corta Ana. inteira com o doutor aqui pra ficar tem que lindo. ficar Ontem foi bonitinho. muito Essa é a parte legal boa, né? que a gente realmente chegou a essa conclusão que é muito difícil a maternidade, né? Ser mãe não é a melhor coisa do mundo, mas não é brinquedo, né? E essa questão, todo mundo comentou essa questão de prevenção, né? De já cuidar disso antes. Que eu fiz uma pergunta interessante para a Milena, tá? E depois que o neném dá para emagrecer, ela já falou para mim, não, mas tem que começar a cuidar antes, né? Não adianta querer. Tem que prevenir, né? Tem que prevenir, né? Então, Porque para remediar demora muito para fazer um efeito Com bacana, certeza. né? É, Para ela mas a ver maioria- diferença, primeiro a gente pede os exames de sangue, tenta igualar as vitaminas, minerais, fica tudo bonitinho, porque muitas vezes só o alimento pode ser que não consiga sozinho. Aí entra as vitaminas para ajudar. Mas é legal falar também que para essa mamãe que muitas vezes deixou passar batido, hoje que de repente está nos assistindo, existem os profissionais que vão dar todo o suporte, né? Pensando nisso, doutor, eu queria falar, o que tem de tratamento para essas varizes, essas coisas que eu ainda não resolvi também, ainda, mas uma hora eu vou. Eu estou te esperando faz tempo, Sabe, já estou sabendo. Aquelas que ficam pra assim, mim. ó, aquelas coisas. Ó, legal esse assunto. Tem duas coisas novas aí, né, doutor? Tem, Mas vocês trouxeram. Eu acho legal falar, porque realmente faz a diferença, né? a diferença. Bom, primeiro, como nós estamos falando do período gestacional, desde cedo, hoje, os ginecologistas, a nossa região é abençoada, porque os ginecologistas daqui são bem formados e eles já têm uma boa noção de quando solicitar um parecer de um outro especialista. Cada vez mais eu recebo uma gestante no início da gestação já, quando algo está parecendo sair do controle, ou seja, uma perna inchando demais, aparecendo uma varizes a mais do que o habitual, ou seja, começou, os colegas já estão solicitando mais essa avaliação para a gente começar o acompanhamento durante a gestação. Porque tem o risco também da... Além dos riscos de trombose, existe uma questão aqui em alta, que são as trombofilias, que são algumas alterações que são muito comentadas com relação a abortos, com relação à trombose, e tem que ser uma cautela muito grande para fazer esses diagnósticos, porque tem inclusive muita gente fazendo um diagnóstico e exagerando em conduta que não é necessário, tá? Às vezes você fazendo um diagnóstico de algo que não necessitava de um acompanhamento diferenciado, pode levar inclusive a ter alguns erros de conduta ou exageros. Uso de heparina em algumas pacientes que não deve, você também tem repercussões, porque não é isento de complicações. Inclusive, um dos efeitos colaterais muito sentidos, muito frequentes no uso prolongado de heparina na gestação é a queda de cabelo, tá? Cai cabelo mesmo, a alopecia é o efeito colateral do uso prolongado de heparina mais comum na gestante. E hoje fala-se muito em heparina durante a gestação de alto risco. Tem uns benefícios comprovados para grupos de pacientes, mas não pode ser usado indiscriminado porque ele também tem seus riscos. Com relação às varizes que você me falou, essas que aumentam muito durante a gravidez, ela quer eliminar logo que o neném nasceu ou mesmo antes do neném nascer. Não deve. Esse período todo pós-parto, durante os 6 primeiros meses, a mulher está ainda levando a um equilíbrio hormonal, perdendo aquele líquido que foi retido em excesso, a pele, o cabelo, está tudo começando a entrar nos eixos. Uma grande parte de vasinhos que aparecem durante a gravidez, eles evoluem espontaneamente, desaparecem. Então, muitos não precisam ser tratados. Alguns tipos de tratamento mais simples pode ser feito durante a amamentação, até que pode, mas não são todos. Produtos químicos injetáveis e mesmo o laser é muito controverso. No início, em a fase de amamentação, a gente tenta não fazer, tá?
embora hoje você tenha a escleroterapia convencional com glicose, teoricamente não tem nenhum risco, é só uma glicose hipertônica. Então, para vasinho fininho, funciona. Para veias mais grossas e varizes, ela vai ter que fazer uma esclerose com outro produto, um produto químico chamado polidocanol, que é a famosa esclerose com espuma, ou vai ter que fazer um laser transdérmico, algumas vezes até uma microcirurgia. Esse momento deve ser prolongado, ou seja, vamos aguardar, de preferência, eu sempre tento fazer que a paciente saia da amamentação, ou seja, deixa o teu nenê ficar mais independente, ou seja, se ela tolerar, nem toda mãe tolera, fala assim, meu nenê vai ficar mamando 2 anos, ótimo, maravilha, mas eu quero tratar antes. Tudo bem, vamos aguardar pelo menos 6 meses, aí a gente começa, porque aí nós temos várias opções. Quando a amamentação já não é exclusiva, aí nós já temos uma folga, uma facilidade para conseguir embutir tratamentos diferenciais. Doutor, e com laser hoje a dor é quase zero? Sim, essa é uma parte boa. Por muito tempo ficou, vamos falar assim, ficou na sombra o uso de laser na área de vascular. Felizmente o pessoal da dermatologia avançou muito e 2 ou 3 nomes no Brasil fizeram a coisa evoluir na área de vascular. São aparelhos específicos, tem comprimento de onda específico, tem ajuste específico para cada tipo de pele, cada tipo de vaso, cada região corporal, tá? Então tudo isso tem que ser bem avaliado por um colega que tenha a habilidade para poder levar um tratamento menos invasivo. Às vezes ela está lá com 6 meses pós-parto e ela tem uma varizes na perna dela que está incomodando, ela quer colocar uma saia porque ela vai num casamento daqui 1 mês. Acha que a mulher é assim, doutor? Não é assim. Não, imagina, né? Olha, eu fiz na minha filha sábado de manhã para ela ir num casamento à tarde, viu? Aí eu tô falando. Tá vendo? Então, para você ter uma ideia, e isso há alguns anos atrás nós não tínhamos, porque quando você fala em uma cirurgia, hematomas, mesmo muito delicado, uma microcirurgia, fica algum grau de hematoma e precisa de pelo menos 3 a 4 dias de repouso. Com as técnicas menos invasivas hoje, você não precisa de repouso. Você pode fazer de manhã e de tarde numa festa, aliás, é até bom às vezes no dia, porque não fica roxo imediato, no dia seguinte vai ficar um pouquinho roxinho. Então essas novas técnicas vai aparecer de gente muito lá no dia falando, eu tenho um casamento hoje, se resolve esse problema. Não, sábado não. Ele falou que isso no dia funciona, né? Eu vou começar a fechar a de clínica. sábado, né, doutor? Eu vou começar a ter que fechar a clínica de sábado se começar muita procura. O Renato e Kelly, aproveitando o gancho aí, o evento que vocês estão trazendo para Rio Preto, ontem eu comecei a pensar em casa, a gente deita e fica, né, lembrando e pensando em tudo que a gente vê. Que oportunidade maravilhosa. Por quê? Porque o brasileiro ele tem a cultura de procurar tudo de última hora, né? De correr atrás a hora que o cabelo já está quase sem cabelo. Ou quando... E o que a gente tem visto aqui é que a cultura pode mudar. E como os países mais desenvolvidos que o Brasil, que as pessoas pensam mais em prevenção. E esse evento, de verdade, assim, o que a gente está aprendendo e cada vez mais, pode prevenir, pode prevenir, pode prevenir, pode prevenir. Quem sabe, né? A gente consegue aí uma evolução grande. Com certeza vocês estão à frente, trazendo coisas bem melhores para todo mundo. Ana, eu vou até aproveitar esse gancho, realmente elogio o Renato e a Kelly por isso daí, por essa iniciativa, mas eu quero destacar o papel de vocês que trabalham muito com mídia, tá? Às vezes facilita muito o nosso trabalho no consultório, porque algumas pacientes nos procuram porque alguém chamou a atenção dela na mídia. Olha, você mesmo me falou, ela me manda uma mensagem, por quê? Ela tem uma facilidade muito maior de estar com o celular na mão te acompanhando do que ela marcar uma consulta. Então, às vezes ela vê, meia-noite ela está em casa, ela olha no celular, nossa, isso daqui tem, será que... É informação, né? É o que informação. É o que a Kelly está priorizando nesse evento, né? Nesse e no nosso dia a dia, sabe? O nosso, assim... Eu tenho muitos amigos profissionais e a gente vive muito esse mundo e eu vejo a dedicação desses médicos, desses profissionais que é muito estudo, muito
amor que eles têm, né? O trabalho deles, muitas vezes, eles estão ali dentro do consultório, eu como veículo, eu tenho muita dificuldade de me expor, né? De colocar e falar. E eu ficava pensando, eu saio de consultório, Ana, com vontade de sair gritando. Quando eu falo que é gritar mesmo. É muita informação, é muita coisa, são detalhes que as pessoas estão errando ou deixando de procurar um profissional adequado, procurar um profissional correto, sério e colocando a vida em risco. E foi isso que motivou. Eu falei, gente, informação salva. Nós precisamos bolar, e foi quando eu procurei vocês, as influencers, o shopping, falei, gente, eu preciso fazer um sobre esse. Mas eu quero fazer sobre vários assuntos, que se eu contar para você o tanto de informação que eu tenho, e ainda eu não consigo falar tudo, é isso que move mesmo. Até queria falar para o Danilo, porque quando a gente pensa em fazer um procedimento mais invasivo, a gente quer mudar, só que a mulher, ela está com medo, né? Ela tem filho pequeno. Tem mulher que é muito mais rápido, mas tem mulher que ela fala, meu Deus, quem vai cuidar dessa criança? Mas eu preciso fazer. Minha barriga está inteira de estrias, né? O meu peito está inteiro de estrias. Eu tô com a minha barriga ao centro, eu tô magra, mas cai a pele aqui. Tá, você senta, ela faz uma pochetezinha. Às vezes aqui, nem né? tá tudo isso, mas a autoestima tá lá no pé, não tem sexualidade mais, tá? Uma coisa terrível, aquele medo, É uma aquele procura, medo. às vezes, assim, que a gente tem que entender. A gestante, só sendo mãe, para saber o que então, né? você procurar um profissional, né? Igual eu conheço o trabalho do Danilo, a família dele, tudo, e eu conversar, você vai conversar com o profissional. Aí ele falou, não, mas olha, você tem que entender. Não, mas morreu outra pessoa. Eu sou muito assim, eu estou sendo muito assim como eu sou. Eu falei, mas morreu, eu não posso morrer, que eu tenho as crianças, entendeu? Eu não posso fazer isso aí. Como que faz, doutor? Aí eu queria que você me explicasse esses números dos médicos. Realmente tinha acontecido até um caso do médico que não era especialista e tinha morrido uma pessoa. E o doutor falou para mim, Kelly, o número é muito pequeno. As coisas, eu queria que você explicasse isso, depois já falasse da mãe, desses métodos novos para as mamães, que depois querem engravidar. Doutor, esse que a Kelly está falando, você escreveu na revista Mommy Makeover. Mommy Makeover. Vou falar um pouquinho de tudo que você... Tentar fazer um resumo. Né? Tentar fazer um resumo, e mais importante o seguinte, ficou muito claro ontem, eu estava aqui, né, doutor? Que assim, que quando precisa lançar a mão, a medicina tem recurso, né? Então, no seu caso, que é cirurgião plástico, né? Você tem recurso para resolver o que não tem como resolver. Então, assim, vamos pegar um gancho um pouquinho anterior, que é a questão da prevenção. Então, às vezes a mulher engravida, não preocupa com a nutrição, não preocupa com o vascular, não preocupa com o cabelo, não preocupa com nada, porque ela pensa o seguinte, depois eu vou atrás, então se eu engordar 20 quilos, depois eu vou no cirurgião plástico e opero. Então, não é bem isso, né? Ela tem que começar essa prevenção no momento que ela engravidou, para tentar manter um peso, para cuidar da pele, hidratar muito essa pele, para que depois da gestação ela tenha as menores alterações possíveis, que isso facilita muito o tratamento. Então, você ganha muito peso, você aumenta o risco de ter estrias, a pele vai perder a qualidade, mesmo depois de um procedimento estético, a sua pele não vai mais ter a mesma qualidade de antes. Passo que se você cuidar com a nutrição, dermatologista, hidratar, você vai ter um resultado muito melhor, e às vezes nem precisa de cirurgia plástica. Tem muitas mulheres que se cuidam, o abdômen acaba voltando com uma qualidade de pele muito boa. Em relação ao que a Kelly falou, é lógico que todo procedimento cirúrgico, por mais simples que seja, ele tem os seus riscos, né? Então não pode pensar também que cirurgia plástica é muito banalizado. Tem que fazer tudo muito correto, fazer todos os exames, tudo que for possível, e mesmo assim existem as suas complicações. Hoje em dia é muito fácil entrar na internet e se autotitular cirurgião. É muito difícil você passar na prova de cirurgia plástica, tirar o título. Então a gente vê muita gente que faz medicina, faz cirurgia geral e se intitula cirurgião plástico. Então, para escolher um profissional, tem que ir atrás mesmo, porque é uma área que todo mundo quer fazer, porque eles acham que é um glamour e tal. Quantos anos leva para terminar? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Então são 6 anos de cirurgia de medicina, 2 de cirurgia geral e 3 de cirurgia plástica. Então tem que procurar, porque os riscos existem com qualquer profissional, mas se você procura um profissional que não é habilitado, o risco é muito maior. Então vamos supor que a mulher engravidou, teve seu filho, ela já realmente quer buscar essa recuperação muito rápida.
Mas nós temos que pensar em tudo. Questão do edema residual, vai demorar para voltar. Ela está amamentando. Se ela for mexer na mama, por exemplo, ela tem que esperar pelo menos 3 meses para poder fazer uma cirurgia de mama. Se não tiver mais vazando, a gente vai fazer algumas avaliações pós parada de amamentação, para mexer na mama. 3 meses exemplo, depois que para de para de amamentar. amamentar. Né? Não adianta você querer mexer na mama antes ou amamentando, não tem jeito. Outra coisa que a gente tem que pensar é que essa paciente vai fazer o procedimento, vai melhorar a estima, mas ela tem uma criança para cuidar e ela vai precisar de um repouso. Então, para ela poder fazer cirurgia plástica, ela tem que ter toda uma equipe dentro de casa, porque a criança está lá. A criança não é independente com ano. Senão culpa o cirurgião que não deu. Exatamente. E outras vezes deu começa uma errado. frustração, porque a criança pede colo, ela não pode dar colo, então ela faz a cirurgia, melhora um lado, mas logo ela piora, que ela não consegue fazer o pós-operatório correto, a cabeça já começa a pirar, ela começa a comer e já perde toda a É cirurgia. onde vem a depressão pós-parto também, muitas vezes, né? Sim, sim. Então, é uma fase que eu acho assim, ela tem que aproveitar. A gente atende bastante mulheres com essa ânsia e sempre fala, olha, espera, aguarde, amamente. Mas não estou mais amamentando. Mas quem vai cuidar do seu filho? Minha mãe vai ficar 10 dias em casa. Tá, mas a recuperação são 30, dependendo da cirurgia. E o resto? Mas eu preciso... Então, assim, tem que ser muito bem conversado. Pode complicar. Então, tem que pensar na parte que pode acontecer. Doutor, até porque de repente ela está vindo uma cesárea, né? Exatamente. Então, tem tudo isso. E o Mommy Makeover é um termo... Mommy Makeover. Que seria a transformação da mamãe, né? Que é um conjunto de cirurgias que a gente vai tentar trazer o corpo dela para o que era antes da gestação, né? Então, vai incluir abdominoplastia, que é aquela cirurgia que a gente vai retirar o excesso de pele do abdômen. A gente pode associar com uma lipoaspiração e geralmente inclui também uma mastopexia, que é o quê? Tentar devolver a mama à sua posição original, que pode ser feito com a utilização de prótese ou não, a gente pode usar o próprio tecido mamário. Mas, mais uma vez, ela tem que estar com a cabeça boa e ter toda uma estrutura, né? Doutor, tem uma melhor época do ano para que você orienta, está fazendo esse tipo de cirurgia? Igual hoje teve uma seguidora que me perguntou, Ana, você faria uma cirurgia plástica no inverno ou no verão? Falei, linda, se eu quisesse eu operava amanhã. Mas existe isso? Tem essa... Essa é uma dúvida muito comum. Na verdade, a vantagem de se fazer no inverno é porque você tem um edema menor devido às temperaturas mais altas e o uso, dependendo da cirurgia, você precisa usar aqueles modeladores. E aqueles modeladores são muito quentes. Mas em Rio Preto, você falar que vai fazer no verão ou no inverno, nós estamos no meio de julho, não teve nenhum dia de frio. Dadila, Então, essa pergunta é muito comum no vascular também. Eu vou operar varizes no inverno ou no verão? Eu vi hoje postagem de vários colegas lá de São Paulo. Olha, esfriou, inverno é a melhor época para operar varizes, para cuidar das varizes. Quem falou? Em Rio Preto nós não temos essa variação tão grande. E outra coisa, o melhor momento, a Ana Paula falou, é o momento que ela quer e que ela pode. Doutor, lá no Nordeste então ninguém opera nada, né? Ninguém opera nada, ela nunca... o ano inteiro. Tem que se cuidar, né? E tem os desconfortos da época do inverno, mesmo na região fria. Eu sou paranaense, eu vim do Paraná, e lá nós tínhamos um inverno mais rigoroso, e você tem uma gama de outras patologias que aflorescem no inverno, as vasculopatias cutâneas, esse fenômeno de Raynaud, e que às vezes atrapalha a cicatrização, dá trabalho para o cirurgião plástico, aparece na dermatologista porque ela fala, estou com a mão roxa. Acontece com o nenê, o recém-nascido. É muito comum livedo reticular e Raynaud, que são perninhas e bracinhos que às vezes ficam roxinhos logo após o nascimento, e às vezes assusta, e o pessoal pouco frequente lá, aqui menos, aqui poucas vezes eu recebi. O pediatra encaminha correndo para um vascular o nenê, porque fala, nossa, tem uma trombose na perna. E realmente, você vai olhar com uma atenção, mas é muito raro. A maioria das vezes são alterações de vasos da pele, vaso superficial, e que gera uma alteração de coloração. E isso, numa época de verão, a gente tem menos. E essas alterações na época do inverno atrapalham a cicatrização, atrapalham o cuidado com a pele, resseca a pele. Na época do inverno, a alimentação tende a ser mais pesada, elas tendem a ganhar um pouquinho mais de peso.
Tá? Ninguém quer comer saladinha no frio. Mas é a melhor época para emagrecer, hein? É no frio. É melhor, né? Aí acelera o então. metabolismo, não é? Que bom, então, eu acho que eu tô numa reeducação alimentar. Né? Por favor. No inverno. E aí, aproveitando também esse negócio do inverno e tal, e tratamento de pele, e eu tenho uma curiosidade de saber sobre o tratamento das manchas, aquelas manchas, Melasma. os melasma, que muitas gestantes, né, a hora que tem o nenê depois que vão se preocupar com isso e acontece. Sobre o tratamento disso também, quanto tempo pós-parto que a mulher pode começar a tratar? Na verdade, existem produtos que podem ser passados, inclusive, durante a gestação. Durante a gestação. A gente evita os 3 primeiros meses, mesmo a gente sabendo que não vai ter problema algum, mas você pode já iniciar durante a gestação. No pós-parto tem como a gente introduzir alguns outros, mas eu acho que quanto antes melhor. Quanto antes melhor. E você sabe, falando uma coisa de emagrecimento, ontem eu estava numa atualização terapêutica em São Paulo e eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a jejum intermitente mal feito. Não sei qual que é a sua opinião em relação a isso. Sim, o jejum intermitente tem que ser bem certinho para cada um, né? Não é porque geral. Agora virou moda. E aí, sabe o que está acontecendo muito? Muitas pacientes têm tido problemas, e gestante principalmente, mamães, né, que começam a fazer jejum intermitente e tem o consumo já da amamentação do bebê, e elas começaram a ter agora problemas pós-laser por conta de bainha, a inervação, vou falar assim, bem para o pessoal em casa entender, a inervação ela rompe com mais facilidade em pessoas que têm uma desnutrição importante. E isso está fazendo com que muitas pacientes tenham mais efeitos colaterais com lasers que são super seguros. E a gente tem que começar a suplementar complexo B, um monte de coisa, por conta de paciente que às vezes vai até... É um acompanhamento, né? Então, Sim. procurar um profissional. Dani, doutor, se uma mamãe, ela teve um filho e ela queria melhorar essa parte de abdômen, o que ela pode fazer mesmo que ela queira ter outro filho? Dá para fazer alguma coisa? Aí é o seguinte, se ela pensa em ter outro filho, é melhor não fazer abdominoplastia nesse momento. Se ela quiser melhorar um pouco e tiver indicação, não tiver tanta flacidez de pele, a gente pode fazer um pouco de lipoaspiração para dar um contorno melhor. Mas tem que ver a qualidade da pele, porque a lipoaspiração retira volume, então retira a gordura, mas a pele fica. Ela acaba retraindo, tem algumas técnicas, os aparelhos que a gente usa, como o Vibrolipo, por exemplo, para retrair um pouco mais essa pele, mas tem um limite. Então tem que ver o custo-benefício. A mama já é uma coisa que dá para a gente mexer, mesmo se ela pensa no futuro próximo a amamentar. Essa era a minha pergunta. Ela teve um primeiro filho, colocou prótese, isso aí vai complicar a amamentação do segundo? Mais uma vez, depende. É o seguinte, se ela só colocou a prótese, se ela não teve muita flacidez, a prótese vai abaixo do tecido glandular. Então, o risco dela ter alguma dificuldade de amamentação é muito baixo. Se ela tiver que fazer a retirada de pele, mexer na glândula, isso pode afetar. Mas não é obrigatório. Existem mulheres, por primeira gestação, você não sabe se você vai amamentar. Não sei se as meninas tiveram dificuldade, mas tem muita... Eu ia comentar isso. Eu tenho prótese antes de ter os meus 2 filhos. E eu não amamentei muito tempo por opção, mas se eu quisesse, eu amamentaria normal. Amamentei algum tempo, sim. É isso. Eu amamentei normal também, eu tenho prótese. A prótese em si não altera. 7 Quando meses. você mexe na glândula, você tem que tirar a pele, tirar tecido glandular, isso pode afetar. Tinha esse mito muito, né? Que coloca a prótese e não pode amamentar. Eu conheço várias pessoas que amamentam normal. Não tem. O que pode alterar é se você mexer na glândula. Aí pode ter uma dificuldade. E muitas mulheres associam, nunca amamentaram, mexeram na mama. Fizeram redução de mama, por exemplo, na juventude, depois engravidaram, foram amamentar, não conseguiram. Às vezes não é pela cirurgia, ela já não iria, nem toda mulher consegue amamentar. O bebê não pega, não é uma coisa simples, a amamentação é muito difícil. Então, às vezes tem um mamilo que não dá para amamentar. Então, lá em casa, tem um exemplo, minha esposa fez uma redução de mama com 16 anos. Depois a gente pôs prótese, que a mulher também nunca está satisfeita, né? Queria menor, depois queria maior. E ela conseguiu amamentar. Ela não tinha muito leite, mas teve leite e tal. Então isso varia de pessoa para pessoa e do tipo de cirurgia que é feita.
O que a gente recomenda é, o abdominoplastia, evitar fazer se pensa em ter outro filho, porque existe um procedimento na abdominoplastia que o pessoal chama de amarração da musculatura, que é a aplicatura muscular. Então, isso pode trazer mais para uma futura gestação, dificuldade de crescimento fetal. Não é uma coisa tão comum, mas existe, então por que vamos fazer isso? E se ela tiver uma próxima gestação e ficar, por exemplo, só com estria e não tiver muita flacidez, você não consegue fazer uma nova abdominoplastia, você não tem pele, você já tirou. A mama não, a gente consegue trabalhar com mais liberdade. Legal. Alguém tem uma dúvida para fazer para esses profissionais aqui maravilhosos? É muito legal falar sobre isso, né? Sobre a parte de... Eu acho maravilhoso esse negócio de amarrar. Esse negócio de amarrar o músculo. Eu acho assim, isso aí é vida. Eu acho maravilhoso. Isso aí é uma pessoa, ele falar todo que é a mundo tinha que esposa saber dele, o que viu, que é Kelly? Eu achei super engraçado. Ele falar, mulher é isso, né? Põe prótese, tira prótese. E é mesmo isso, né? Eu morria tanto de medo, agora eu fico assim, será que eu acho que eu tô precisando Não, acorda fazer com uma vontade de negócio? fazer uma cirurgia plástica. Esse negócio de amarrar, tem uma técnica hoje em dia que além da gente amarrar o músculo que abre na gestação, a gente consegue fazer uma outra aplicatura numa outra região muscular para acinturar um pouco mais também. Então está sempre em evolução, é bem bacana. Kelly, eu tenho uma dúvida, doutor. Você indica em consultório, quando a pessoa vai fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, um acompanhamento com o nutricionista pós-cirurgia? Porque eu conheço muitas mulheres que realizaram a cirurgia do sonho, ou uma mama, ou um abdômen, e depois disso, né, se achando muito linda, certo? Aí largou a alimentação de lado e estragou toda a cirurgia. É uma pena, é uma dó. Você tem essa linha de pensamento? Isso é bem comum, né? Primeiro, sim, antes da cirurgia, se ela vai fazer lipo, ela já chuta o balde. Do tempo que ela marca até o dia da cirurgia, ela... vou operar mesmo, ele que tire tudo na lipo. Engorda 5 quilos. Mais ou menos isso. Pior. Eu pessoalmente, eu tenho, assim, eu uso muito o índice de massa corporal, que é o peso pela altura ao quadrado. Se a paciente está com IMC acima de 30, eu já não opero. Então, eu tenho esse limite. E eu atendo muitas que estão acima de 30 e falam, mas eu não vou perder peso, então a gente não vai operar. Existem profissionais que operam acima, isso não tem nada, nenhum estudo científico que fala, não pode. Mas eu acho que até 30 você ainda consegue um resultado bacana com um risco baixo. Acima de 30 ela está com obesidade, então não tem como eu fazer uma cirurgia estética com um resultado bom. Às vezes para ela vai ficar bacana, ela até vai gostar, mas a primeira amiga que olhar vai olhar e fazer aquela cara. Aí ela vai perceber que não está tão legal, apesar dela ter gostado. E a segunda pergunta é quem fez? Então aí vai cair em mim. Geralmente eu indico, só que é muito difícil, nem todas vão procurar ajuda assim, para manter, porque aí você falou, elas estão bem lindas, belas e aquilo vai manter por resto da vida. É bem o que eu falo no Instagram, sempre que eu faço alguma coisa nesse sentido, eu tenho abdômen, né, total, e as pessoas falam, ela tá magra sim porque ela fez abdômen. E eu sempre falo, o abdômen é só um complemento. Não existe sucesso na cirurgia plástica se não tiver o comprometimento da paciente. A cirurgia plástica não é cirurgia, eu falo muito, não é cirurgia de redução de peso, não é cirurgia que vai te emagrecer. Ela vai tirar o excesso. É aí que entra a Milena, né? Então, você sabe, isso me chamou a atenção, porque eu recebo pacientes, assim, ao contrário, às vezes, do que a Ana comentou. Elas querem ir na nutricionista para emagrecer 20 quilos porque o cirurgião plástico mandou para ela poder fazer a cirurgia. É um estímulo, então, né? Que bom, né? Chega a ser um estímulo. Elas querem emagrecer porque senão o médico não vai fazer a cirurgia nela. Aí quem sabe assim melhora. Você tem que pensar que ela está investindo o sonho, o tempo, dinheiro, não é barato, para você fazer uma coisa que você sabe de antemão que vai ficar ruim, porque ela está fora do peso. Eu explico sempre assim, imagina um saco de arroz, ele está cheio. Se você não tirar o arroz de dentro, você não consegue tirar a parte de fora que é o plástico. Então você tem que tirar o arroz, que seria a gordura, para você poder sobrar a pele ou sobrar o plástico para poder reduzir o tamanho daquele saco. Não tem como você tirar o saco se está cheio. Então você tem que emagrecer, perder peso, para depois você melhorar o seu resultado, Sim, delinear o corpo. E essa sinceridade com a paciente vale muito, né? Porque assim ela vai se sentir mais confiante ainda com o Mas profissional. porque antes do procedimento, eu falo muito, até perco algumas pacientes, porque eu explico tudo. Isso pode acontecer, mas pode. Mas o outro médico não falou, mas pode. Ô Milena, e o tal da dieta de emergência? Antes da cirurgia é orientação, depois da cirurgia é desculpa. Não tem jeito, é assim.
Assim, como ela já começou com uma reeducação, ela faz a cirurgia e continua, né? Quem sabe? Viu, Milena? A tal da dieta... Dieta não existe mais, né? Como é que é? Reeducação alimentar. Educação. Não, na verdade, a dieta, assim, dieta de emergência, que eu ouço falar muito agora. Ai, nossa, eu fui no cirurgião plástico, ele falou para mim emagrecer 10 quilos, eu vim aqui fazer uma dieta de emergência. Eu quero emagrecer 10 quilos em 2 semanas. É possível? Ela vai desidratar bastante, com certeza. Cair bastante cabelo. Um monte de né? diurético, Ele vai ficar- hormônio tireoidiano, anfetamina. Gente, não existe milagre. Aí a gente chama um não SAMU existe logo milagre. depois. Isso que a gente falou aqui o tempo todo, que tem que procurar, eu acho que, e tudo que a gente está falando, é procurar um profissional que você se sinta à vontade, que você sinta confiança. Não tem como você fazer um procedimento ainda mais assim, que você não acredite. Uma nutricionista que você sinta empatia, que você se sinta bem para você ter o resultado. Em tudo é isso, né? Eu tenho uma dúvida, doutor Emerson, que é assim, quando a gente fala de varizes, a gente fala de varizes aparência, né? Existe a que você não vê, e eu queria saber quais os sintomas dessas que, por exemplo, a pessoa olha e fala, estou com uma dor na perna, mas não aparece uma varize. Sim. Existe sim, Kelly. Na verdade, o nome científico que nós damos é insuficiência venosa profunda, tá? Que popularmente é chamada de varizes internas. Essas são as que mais dão trabalho durante a gestação, porque às vezes a paciente não tem nada evidente, mas ela incha muito desde o início da gestação, e às vezes jogam a culpa somente na gestação. É aí que eu falei da expertise de alguns ginecologistas que, opa, vou mandar para o vascular, tem algo mais. Esse algo mais, geralmente, 90% das vezes, é uma insuficiência de veias profundas, que podem ser de veias femorais, poplites, ou mesmo só de safenas. E aí a paciente... Mas é só inchaço? Ou dói, queima? Uma vez uma doutora falou para mim, não, a dor é diferente, é queima. Como que é isso? O inchaço é um sinal evidente, mas o que mais ela queixa vai ser de perna muito dolorida, perna cansada no final do dia, que toda gestante, quando fica com a perna muito inchada, não fala, nossa, parece que eu estou carregando um saco de arroz em cada perna, dói. Esse sintoma desse inchaço no final da gestação, ele é muito exacerbado, ele é acentuado em quem tem insuficiência de veias profundas. Então piora muito o inchaço e principalmente as dores. É aquela gestante que não consegue no final da gestação fazer nada, que tem que ficar repouso, perna para cima. Tem varizes na barriga que pode atrapalhar o parto normal? Varizes interna? Tem, chamadas varizes pélvicas. A drenagem venosa do útero é feita pelas veias paruterinas, e como existe um grande volume circulante, e o bebê e a placenta, tudo aquilo necessita de um grande volume sanguíneo, você aumenta muito o fluxo nesses vasos da região pélvica também. E a paciente que já tem uma predisposição genética, às vezes ocorre a formação de varicosidades nas veias paruterinas. Muitas vezes o obstetra, a hora que se depara com isso numa cesárea, assusta, porque às vezes formam tantas varizes que dificulta a abertura do útero para a retirada do nenê. E isso dá muito sintoma durante e após a gestação. É uma dor no baixo ventre, é uma dor no pezinho da barriga, que às vezes ela fala assim, acho que eu estou com infecção de urina, acho que eu estou com infecção na bexiga, acho que é a dor da minha cesárea, e não é. É cólica menstrual, é cólica do útero, e muitas vezes não é. É simplesmente essas varizes pélvicas que geram engurgitamento na região da pelve e gera dor crônica, que atrapalha o dia a dia, atrapalha o trabalho, quem fica muito em pé, muito sentado, e atrapalha muito a atividade sexual. Tem muitas lactantes que depois, no período pós-parto, tem muitos problemas de voltar a ter relação sexual com o marido. Olha, porque essa tem informação, dor, amiga. e é por causa da insuficiência venosa pélvica, e que tem tratamento clínico, às vezes resolve facilmente, e situações mais É a extremas. famosa varize de fundo de útero que eles Sim, sim, exatamente. E é comum. É muito comum, é muito comum. Elas somem após o parto? Ou... A maioria tende a evoluir. Assim como vasinhos desaparecem, elas também, porque diminui o volume de sangue circulante na região uterina. Porque essas veias, elas correm do lado do útero, são chamadas parauterinas. E elas drenam para as veias da pelve. E durante o crescimento do bebê, você tem um fluxo muito alto para a placenta do nenê, que é que passa o sangue pelo cordão umbilical. E é através dessas veias que esse sangue retorna todo para a mãe.
Depois que ele passa do cordão, pela placenta, ele volta para a parede do útero e pelas veias paruterinas ele volta para a circulação da mãe. Então todo o fluxo que nutre o nenê passa por elas. Por isso esse aumento da demanda é tão grande que a paciente que já tem uma tendência a ter varizes sofre muito mesmo, viu? Pessoal, a conversa está boa, nós vamos continuar mais um pouco, mas para o pessoal da internet, nós estamos encerrando agora, no Instagram, que deu 1 hora já. Então, quem tiver as dúvidas aí que está nos assistindo, mande, a Maiara depois vai pegar essas dúvidas para nós, tá bom? Doutora Angélica, é muito tema bom, né? Dá para a gente ficar aqui mais tempo, né? Eu acho que um bate-papo desse é formidável, a gente está levando a informação de uma maneira natural, e aquilo que a Kelly sonhou com isso aqui, de ter muitos especialistas aqui falando, né, em alto nível e levando informação, né, Ana? Muito gostoso. Quando que a mulher vai poder lançar mão da terapia, daquelas aplicações, logo depois? Quanto tempo? Quanto tempo depois? Porque ela, vamos dizer, um procedimento mais invasivo, ou ela já pode começar, que é uma Já coisa pode. que é uma coisa que vocês usam bastante, né? Bastante. Então já depende do produto que é utilizado. Então existem alguns produtos que não tem problema, porque não passam, né, pelo leite, e isso não causa problema algum. Agora, o inibidor de 5-alfa-redutase, essas coisas, como é controverso, porque uma coisa é absoluta, o leite seca, dependendo do produto que é utilizado. Mas logo no pós-parto, alguns produtos podem ser utilizados, como por exemplo, fatores de crescimento, né? Isso não tem problema algum. Mas o ideal é iniciar logo depois que a mulher para de amamentar, né? Mas pode sim, tem bastante tratamento que dá para ser iniciado logo depois do pós-parto. Outra coisa, né? A gente está falando aqui que essa nasce uma nova mulher. E aí a parte estética também, né? Que eu sei que você é uma dermatologista importante lá em São Paulo, agora está vindo para Rio Preto. E assim, como é isso, entendeu? Até que ponto, quando o doutor falou, dá um tempinho, mas a mulher já quer voltar, né? O doutor Danilo falou também aqui. E na tua área, é a mesma coisa? Tem que dar esse tempinho para poder fazer tudo de novo, todos os tratamentos estéticos, é isso mesmo? Existem algumas coisas que são bacanas iniciar logo após o parto, porque senão, por exemplo, o tratamento de manchas. Por quê? Porque senão essas manchas vão ficando mais profundas e aí vão dificultar, né? Então, quanto mais profundo é o derrame do pigmento, mais difícil é de alcançar. Depois, nem com laser a gente não consegue retirar. Então, existem algumas coisas que a mulher já pode começar a fazer logo no pós-parto. Então, alguns aparelhos que não vão alterar na amamentação, para você ir recuperar a pele um pouco mais rápido. Então, logo no pós-parto, eu acho muito bacana. Fazer drenagem linfática, eu sou super a favor, porque melhora muito a dor. Eu tive muita dor na perna, eu tive varizes na vagina, que é uma coisa que me assustou muito na gestação. Então, e fazer drenagem foi uma das coisas assim que realmente aliviava a dor. E no pós-parto a gente ainda fica muito inchado, eu acho que vale muito a pena, porque a gente se sente também cuidada. A gente sente essa necessidade também de um cuidado no pós-parto. Então, falar que não pode nada, gente, às vezes tem médico que fala que não pode fazer unha, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho também, sabe? Tem que lembrar um pouco o lado da mãe, né? Que a mãe, ela precisa de cuidado falou, também. né? Que a mãe cuida e tal. Depois que nasce o nenê, toda a atenção é para o nenê. É o nenê no pediatra, é o nenê na vacina, é o nenê na... E a mãe? Né? A mãe Doutor fica Hermes, lá agora eu fiquei buscando. curioso com essa variz na vagina. É muito Nossa, gente, comum. Me assustou, assim, é porque eu trabalhei, eu entrei em trabalho de parto fazendo laser em paciente. Então, assim, eu trabalhei muito até o final. Eu tive varizes, eu já falei que eu ia fazer um blog de tudo que aconteceu comigo durante a gestação e logo depois. Foi uma coisa que me assustou muito, porque atrapalha muito, atrapalha para trabalhar, você não consegue ficar em pé muito tempo, né?
Você tem que ficar, você tem que ficar em decúbito, porque senão você não aguenta ficar em pé. Dói Exatamente. pra caramba. Você tem uma sensação de peso na região da vulva e da vagina muito não, grande. demais. E é parte estética. Senhor Jesus nos ajuda. Isto quando não ocorre a flebite. Tem dor? Quando ocorre muita dor. Muita dor. E às vezes chega a ocorrer a flebite, onde ocorre a coagulação, a formação de um coágulo numa varizes dessa. Não E aconteceu algumas comigo vezes, para aliviar, tem que ser drenado cirurgicamente. Nossa. Então, esses são os graus mais extremos. E era uma coisa assim que eu fiquei assustada. E eu, como médica dermatologista, me assustou, né? E realmente no pós-parto some. Né? Essas são as mais, vamos falar assim, benignas, a região de vagina, porque geralmente elas são tributárias da crosta da safena. E é interessante até porque, se você nunca fez, faça um ultrassom da crosta da safena, das safenas. Por quê? Geralmente é uma veia transversa que é tributária, que drena para a região da virilha. E a hora que você tem uma sobrecarga do sistema venoso, ela se dilata. E ela dilata para onde? Para a região da perineal, vagina. Ó, a Kelly tá falando aqui, ó, vou ter que fazer um exame desse aí. Tem que fazer. É informação. É verdade. Eu tenho uma dor que eu não sei o que é. Eu fico perguntando pra pessoa, o que tem aqui, ó? Eu pergunto. Agora, graças a Deus você falou isso aí, eu vou atrás, que eu acho que eu devo Você vai estar com alguma começar a veia sentir dessa tudo que foi estragada. falado aqui, né, Eu Kelly? devo Você estar é ela hipocondríaca, interna, ó, né? eu já... Eu tenho outra pergunta aqui. Já que falaram desse assunto, por exemplo, a mulher terminou a gravidez, aí ela não está muito contente com a área vaginal dela. Dá para fazer alguma coisa? Dá, tem alguns tratamentos que a gente pode fazer. Esteticamente, né? Estou dizendo, né? Às vezes fica um pouquinho de acúmulo de gordura, a gente pode fazer uma lipo. Mas uma coisa muito comum na vagina são os pequenos lábios aumentarem depois da gestação. Então a gente pode fazer um procedimento cirúrgico que reduz os pequenos lábios, porque eles às vezes vão para fora dos grandes lábios, né? Então tem mulher que queixa de dispareunia, que é a dor no ato sexual, que aquela pele entra junto durante a penetração e acaba machucando. Aumenta a chance de infecção, aumenta a chance de odor. Às vezes ela põe uma calcinha, vai no clube, aquilo fica um volume, fica marcado. É uma cirurgia muito comum, inclusive ontem a gente teve um paciente que acabou fazendo essa cirurgia concomitante, junto com outros procedimentos, mas às vezes as mulheres não falam muito porque elas têm muita vergonha de falar da região vaginal. Então ela faz a cirurgia, mas não comenta com a amiga. Foi uma e às vezes boa a amiga pergunta, tem né, o mesmo doutor? problema. Essa pergunta foi boa, né? Foi porque é um tabu ainda falar da região vaginal. Ela não chega para a amiga, nossa, eu tenho uma pele que sai, que é horrível, ela dói, que não tem relação, não fala, porque a amiga está contando que ela tem uma vida sexual ótima, porque uma quer competir com a outra. Então elas não falam, mas é uma cirurgia muito comum, muito procurada no consultório, mas é sempre assim, olha, doutor, eu vou fazer, mas eu não vou falar, essa eu não vou falar para ninguém. Às vezes o marido sai, ela faz. Doutor, e é simples, assim... É um procedimento que a gente consegue fazer, inclusive, no consultório. Dá para fazer com anestesia local, uma região chata de anestesiar, mas dá para ser feito no consultório. A recuperação é muito tranquila. Exige um período de abstinência sexual, obviamente, mas é um procedimento bem seguro. Entre 20 e 30 dias. Dá para fazer escondido do marido, né? Dá, porque você inventa umas dor de cabeça, fala que dá para fazer. Mas você sabe, Mas pegando melhora esse muito a relação gancho, depois. Eu já viaja, já Depois faz. nós vamos Mas conversar. é legal E essa tem- informação, né? E hoje em essa- dia existem os lasers intravaginais, né? isso Acho que mesmo você que eu ia talvez falar. você fosse falar. né? Pegando esse gancho, hoje em dia tem o laser que é feito intravaginal, inclusive até para quem tem incontinência pós-parto, as mulheres sentem até 98% de satisfação. É um dos únicos lasers que realmente quase 100% fica bem satisfeita mesmo. E o que melhora? Tem laser também para melhorar Melhora a cor tudo. da pele, que acaba escurecendo durante a gestação, Isso. né, na região vaginal. Dá pra Tem tratar toda uma a área flacidez. estética que dá para fazer na região vaginal, mas que não é muito divulgado ainda. Mas tem Legal, bastante então nós coisa. temos que falar mesmo aqui, né? A intenção é essa aqui. Não, gente, ó, muito legal. A gente falou aqui de assuntos muito, muito importantes. E é importante refrisar que você vê, começa tudo com alimentação. Tem que ter calma, tem que ter paciência para as mamães que estão aí achando que a minha barriga ficou preta de um jeito que eu achava que aquilo não ia voltar nunca mais a ser normal, assim, né? Aquela escuro. Então, fica tranquila, cuida da alimentação, procura um profissional que te ajude. Não fique sofrendo com dor sem procurar alguém. Não vai nos modismos, tanto de, eu devo estar com trombofilia, né?
Ou, porque parece que virou moda falar também, né? Falar que tá... Isso virou um grande tabu e é muito perigoso. E é muito perigoso. Tem muita gente levando rótulo de trombofilia. Eu falo o seguinte, às vezes você rotula uma paciente. Imagina se eu falasse assim, bom, você é aidético. Você ia querer sair falando para todo mundo que você tem AIDS? Não. Então, por que você quer falar para todo mundo que você tem trombofilia? Porque 5% da população brasileira tem uma ou mais trombofilia. E não é por isso que elas vão desenvolver trombose. Então, o nexo causal e a relação tem que ser bem estabelecida. As trombofilias existem as genéticas, que vem muito da região do Mediterrâneo, daí a nossa herança, descendentes de espanhóis, portugueses, italianos, sírios, é de lá que vem a grande maioria. A nossa incidência aqui é muito parecida com a deles. E as adquiridas, que tem muita relação com o uso de medicamentos, anticoncepcionais, hormônios e uma nutrição inadequada também, porque as proteínas de coagulação do sangue são produzidas pelo fígado. Nossa. Os cachaçopatas também têm problema. Não vou encerrar, então vamos continuar, porque é assim, você tá vendo? E começa, vai saindo, né? Parece uma caixinha que não para. Então, mamães, a importância de ter um profissional de qualidade na hora de você ser amparada. Isso vai tirar teu medo, vai tirar tuas dúvidas. Um médico que não tá pensando em você, que ele quer te atender, fazer o bem para você, mesmo que ele vá contra você. A gente escutar só sim, 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 não quer dizer que está tudo certo. A gente tem que aprender a escutar, não é a hora, vamos esperar, vai ter jeito. Calma, então a nossa intenção com esse bloco foi falar isso. Tudo tem um tempo, procure um médico que vai ser da sua confiança, que você vai sentir paz e você vai ficar maravilhosa de novo já, porque você já é muito mais maravilhosa agora que você tem um bebê para cuidar. É isso, obrigada a todos vocês, mais um bloco maravilhoso. Ô Kelly, eu queria saber, por que toda dermatologista é magra e linda desse jeito, gente? Era a minha dúvida, doutor. Acho que é da faculdade, né, Danilo? A Quando doutora Fernanda estava aqui ontem mesmo. Quando vai fazer a Mesma inscrição coisa. da prova, eles já selecionam por foto. É foto e MC. Pra provar que dá certo. Pra provar que Ô, Ana, mas isso daí é como sempre me perguntam. Sua esposa tem vasinho, tem varize? Eu falo, nunca, ela não pode ter. Não pode, Ela não pode provar ter. que dá certo. É igual você falar que a esposa do cirurgião plástico, ela pode ter uma dobrinha saindo. Não pode. Tem que ser lisa, né? Não. É o cartão de visita. Né? Exatamente. Kelly, Renato, obrigada Então a eu tô vocês, bem, viu? ó, meu marido. Tá enxuto, né, Olha lá, Thiago? tá bem, tá magrão. Aí. Legal. Bom, gente, obrigado, doutor Emerson, doutora Milena, doutora Angélica, Ana, obrigado, doutor Danilo. É isso que a gente sonhava. Nós vamos tomar um café agora, ali, para preparar para o segundo bloco. Eu queria uma salva de palmas. Gente, é muito bacana a gente estar passando por tudo isso. Então, quero convidar vocês para fazer uma foto, para marcar esse bloco. Depois, todo esse material vai ser amplamente divulgado e passado para vocês. Tá bom? Obrigado.